Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Inicialmente, eu preciso expressar a minha alegria, minha gratidão em poder retornar à Flórida, especialmente a Orlando, depois desse cenário da pandemia, e poder aqui, a convite do Plenitude Spiritist Society, com a participação de muitas lideranças, muitas lideranças. E eu gostaria de escolher a Dona Elisete para representar essas lideranças que aqui se encontram. Também corações queridos que se deslocaram de North Carolina, South Carolina, Miami, de tantos lugares. É muito bom. E quero agradecer especialmente um amigo muito querido, que veio também de longe, de bem longe, de San Diego, na Califórnia, Daniel Assisi, que fará a tradução simultânea. Esse palestrante que eu tenho uma admiração profunda pela competência, pela inteligência e pela humildade dele de vir aqui, disponibilizar o seu tempo, poder traduzir, é para nós um motivo de muita alegria. Nós viemos falar das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. Isso significa que os princípios e os ensinos dos espíritos superiores lançam uma luz nunca antes lançada. Não se trata de comparação e nem de competição, mas as luzes que a doutrina espírita jogam sobre as cartas de Paulo nos permitem uma compreensão num novo patamar, num novo nível de entendimento. Evidentemente, nós não vamos poder passar aqui por detalhes dessas cartas, então eu elegi alguns temas centrais, alguns conceitos, algumas ideias basilares, alicerces. Se nós não compreendermos bem o pensamento de Paulo a respeito dessas grandes ideias, fica muito difícil compreender o conjunto das suas cartas. As cartas de Paulo foram escritas num processo dinâmico de intercâmbio. Não são livros, raramente ele teve tempo de produzir algo mais consistente, mais pensado. Pelo contrário, ele estava num contexto de viagem, de perseguição, de luta, de dor, recebendo demandas de grupos, dúvidas, consolando dores também, perplexidades. É bom lembrar isso, perplexidades. O domínio do Império Romano, tudo o que aconteceu com o próprio Cristo, a dificuldade inicial da divulgação do Evangelho, tudo isso causou muita perplexidade. Nós vamos voltar a esse tema. É, portanto, interagindo, conversando, esclarecendo e consolando que surgem as cartas de Paulo. Ele é o vaso escolhido, por várias razões. Saulo
que depois muda seu nome para Paulo, passou por todo o processo de formação de um doutor da lei. É bom lembrar, o judaísmo ao tempo de Jesus é muito diferente do judaísmo atual. Naquele momento da história humana, no território de Israel, não havia distinção entre civil law e religião. Portanto, o doutor da lei é uma espécie de lawyer. As leis que estão no Pentateuco mosaico são leis que regulam a vida civil, a vida da sociedade, e não apenas leis religiosas para vigorarem dentro de um espaço da sinagoga ou do templo. É importante nós compreendermos isso. Daí o rigor da formação de um doutor da lei. Paulo passou por ele. E o seu orientador é um dos maiores. Até hoje, na tradição judaica, Gamaliel, que foi o orientador de Paulo, é referido como o grande. Ele é neto de Hilel. Seu avô também é uma estrela, uma grande referência do pensamento judaico, pensamento que nasce da interpretação da Bíblia, da interpretação dos textos. E o processo de formação de um doutor da lei se baseia em uma pergunta. E é essa pergunta que eu gostaria que ficasse soando nesse grande auditório. Como transformar um texto tão antigo em uma orientação atual? Se você tomar nas mãos o Pentateuco mosaico, escrito 2000 anos antes de Cristo, como atualizar isso para o tempo do Cristo? E nós podemos trazer esse raciocínio para hoje. Como abrir cartas que foram escritas há 2000 anos atrás e fazer com que elas façam sentido, que elas orientem a nossa vida agora, em 2022, pós-pandemia, num mundo absolutamente globalizado, num mundo paradoxal. Qual o sentido? Qual o sentido que um texto tão antigo tem para uma vida tão atual? Porque nós acreditamos, e com razão, que a nossa vida é o que tem de mais atual, né? Afinal, o tempo em que vivemos é, por hora, o mais atual de todos. Essa é a pergunta. Paulo receberá essa formação profunda. Então, não nos enganemos. Ao longo dos séculos, parte do processo de deturpação do cristianismo se deu, nem sempre por maldade, mas por incapacidade de interpretar os textos, ou por interpretações totalmente equivocadas dele, porque faltava aos intérpretes, ao longo dos séculos, por exemplo, o preparo que um Paulo de Tarso teve. Mas não para por aí. O mundo antigo conhecia algumas, entre aspas, universidades. Algumas. E naquela época, Harvard se chamava Tarso. Em função das perseguições em Alexandria e em função das questões políticas em Atenas, os grandes sábios, os grandes filósofos, os grandes educadores migraram para Tarso. Tarso se transforma num grande centro da cultura helenística,
berço de estudos, de filosofia, de artes, de tudo que tinha de mais refinado e sofisticado em termos de cultura. E adivinha onde Paulo estudou? Adivinha? Em Harvard, do primeiro século. Ele falava grego fluentemente. Ele leu todos os filósofos gregos. Paulo estava habilitado. Se fosse hoje, ele teria pós-doc. Seria capaz de falar em qualquer universidade do planeta em inglês, porque o grego era o inglês da época. Mas tem mais. Paulo tinha, primeiro ele adquiriu o green card, depois a cidadania. Era cidadão norte-americano, cidadão romano. Trocadilho. É o mesmo povo, são os mesmos. Cidadão romano, tinha cidadania, e não é qualquer cidadania. O green card dele foi EB1, habilidades especiais. Era grande, podia circular pelo mundo. Esse é o vaso escolhido. Mas veja, nós não podemos olhar para tudo isso que eu estou dizendo apenas como intelecto, recurso. Não, tem algo mais sutil aqui. Esse homem é universal. Alguém que tem um treinamento interpretativo hebraico, alguém que tem um treinamento filosófico grego e alguém que tem o espírito cosmopolita romano, é uma pessoa universal. É uma pessoa universal. Eu vou tentar dizer assim. O Paulo, ele, se fosse hoje, ele vestiria Boss, Gucci, comeria comida asiática, tailandesa, japonesa, né? Leria os livros filosóficos e praticaria esportes europeus, asiáticos. Era universal. Ele conhecia tudo. Isso confere a Paulo uma maleabilidade e uma capacidade de interagir com todos. Veja, nem todos nós conseguimos interagir com todos, porque a nossa formação e a nossa origem impõem limitações à nossa visão. Ser cosmopolita é desafiador. E esse vaso será preparado, porque Jesus vai universalizá-lo ainda mais. Ele ainda será mais desafiado. O fato dele se tornar um tecelão, o fato dele ir para o deserto, o fato dele frequentar agora numa nova posição, não numa posição de destaque ou de domínio, mas numa posição mais simples, onde ele terá a oportunidade de falar com as pessoas. A experiência de Paulo, se você soma 3 anos de deserto, 3 anos em Tarso, depois que ele volta do deserto, ele fica 3 anos em Tarso, fazendo tecelagem de tapete. Depois ele vai para Antioquia da Síria. Se você soma isso tudo, é 10 anos lidando com gente. Paulo conhece gente. Ele entende de pessoas. A meu ver, isso torna verdadeiramente o vaso escolhido. E nós vamos entender por quê. Porque o Evangelho é fundamentalmente uma boa notícia para pessoas.
para pessoas. Quem pretende espalhar as luzes do Evangelho precisa gostar de gente, precisa se compadecer de gente, precisa ter compaixão pelas pessoas, interesse pelas pessoas. Não basta se encantar por teorias. É, portanto, esse indivíduo, o vaso. E essa expressão é extraordinária, porque o vaso é um recipiente. Quem é o conteúdo? O conteúdo é o próprio Cristo. Jesus aparece pela segunda vez a Paulo na igreja de Corinto, ele em pessoa, e aconselha que Paulo não ficasse aflito com o trabalho, com as perspectivas, que daquele momento em diante, ele, o Cristo, ditaria as cartas. E para facilitar o processo de intercâmbio, Estevão, que ele assassinou. Seria o intermediário. E diz Emmanuel, começa o movimento das cartas de Paulo, cuja origem espiritual está na esfera do Cristo. Agora, o que eu chamo a atenção, e já vamos entrar no primeiro grande tema. A nossa proposta é que a gente possa abordar esses temas centrais das cartas de Paulo. Eu estou usando aqui, eu vou usando a tradução nova que eu fiz das cartas de Paulo, né? Não está publicado ainda, então eu já vou ler alguns textos aqui da nova tradução, né? Depois alguém pergunta que texto que ele está utilizando, né? O próprio. Então, Paulo não viu Jesus encarnado. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Eu arriscaria dizer que o grande problema do cristianismo é que os cristãos só conhecem Jesus encarnado. Colocando um pouquinho mais de tempero, eu diria que 90% dos cristãos só conhecem o Jesus crucificado. Para a maioria, o Cristo não desceu da cruz até hoje. Então vamos relembrar. Tem um Jesus encarnado atuando num curto espaço de tempo, 3 anos e pouquinho. E tem um Jesus crucificado. E nós tiramos essa fotografia. E essa fotografia perdura por 2000 anos. Mas eu não sei, parece que no Evangelho de muitos foi arrancado os últimos capítulos. Porque depois da sexta-feira em que o Cristo foi crucificado, tem uma manhã de domingo. Tem uma manhã de domingo. O cristianismo, os cristãos ainda não descobriram a manhã de domingo. Na manhã de domingo, nós temos um Cristo Espírito, vivo. Nós temos um anjo dizendo: o que você veio ver aqui? Eu vi Jesus. Não tem nenhum Jesus aqui. Parece que até hoje esse anjo está dando a mesma mensagem. A gente chega no crucifixo, esse anjo diz: não tem nenhum Jesus aqui. Não tem mais nenhum Jesus crucificado. Então Paulo conheceu o Cristo Espírito, vivo. Isso é muito, porque ele não conheceu o encarnado.
Isso já nos ajuda a entender a perspectiva diferente e extraordinária do apóstolo Paulo. Ele está falando de algo espiritual. Espiritual. E é esse Cristo vivo que entra em Corinto e diz: escreve, e eu vou ditar. Então, ele interage com um Cristo vivo. E nós? Quando eu tenho a oportunidade de conviver com algum amigo evangélico, católico, ou de outra escola cristã, e alguém me pergunta sobre o Espiritismo, eu digo: nós somos cristãos. Vocês são os cristãos? Vocês são cristãos? Somos cristãos. Somos cristãos. Não diga. Sim. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, né? Mas eu achei que vocês tinham outro evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei: não, você não tem o comentário do Evangelho de João, do F.F. Bruce? Tem. Pois é, nós temos o comentário dos Evangelhos, Allan Kardec. É um comentário. Não sabia disso? E como que vocês enxergam o Cristo? A gente enxerga Ele vivo. Até hoje. Ele está vivo, circulando, agindo. Então essa perspectiva é importante. Mas tem uma outra. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Evangelho. Evangelho, se a gente for pensar em etimologia, é uma palavra grega. É a palavra grega. E não é tão difícil, todo mundo aqui sabe. É engraçado do grego, que tem algumas palavras, todo mundo sabe. Quer ver que todo mundo sabe? Quem aqui já ouviu a palavra anjo? Todo mundo. Vem do mesmo radical. O angelus do latim vem do angelos do grego. Angelos, mensageiro. Por quê? Angelion é mensagem. É uma mensagem. Todo mundo aqui conhece o Evangelho, porque todo dia você fica no WhatsApp mandando Evangelho. Mandando mensagem para todo mundo, né? Só que tem um eu Angelion. Então, o eu aí significa boa notícia. E no WhatsApp nem sempre a gente fica mandando boa notícia, né? Então, tirando as más notícias que você dá, o restante das mensagens é Evangelion, boas notícias. Agora é interessante. O interessante de uma notícia é que precisa de um emissor, de alguém que dê a notícia. E precisa de alguém que seja o destinatário, alguém que receba a notícia. E eu preciso da notícia, né? Qual é a notícia? Então a gente fala, veja, a gente fala, mesmo no meio espírita, Evangelho, tá bom, Evangelho. Quem é o emissor da notícia? Quem é o destinatário dessa notícia? O que ou quem é a notícia em si? Às vezes a gente não para pensar isso. Mas Paulo pensou para a gente, então ele explica, capítulo 1, versículo 1 da carta aos Romanos. Ele começa a carta dizendo assim: Paulo, porque ele está se identificando, quem está mandando a mensagem, quem está mandando a carta? Paulo, servo do Cristo Jesus. Interessante isso, porque não está Jesus Cristo, não.
Está Cristo Jesus. Servo do Cristo. Aí você pergunta, qual? Jesus. Chamado apóstolo. Porque o apóstolo é o enviado. É alguém que foi enviado em missão. Isso é apóstolo. Chamado apóstolo. Separado para o evangelho de Deus. Não, tem algum erro aí nessa tradução? Não tem, não? Eu achei que o evangelho era de Jesus. Não, o evangelho é de Deus. Quem está dando a notícia é Deus. Meu Deus, nunca tinha pensado nisso. É bom pensar. Quem está dando a boa notícia é Deus. Quem está recebendo a notícia? A humanidade terrestre. Não se anime tanto. O novo telescópio aí, vocês já viram o estrago que está fazendo. Já está estimando 2 trilhões de galáxias por hora. 2 trilhões, cada galáxia, 200 bilhões de sóis, cada sol com seu conjunto de mundos. E tem gente falando assim, será que existe vida em outro lugar? Então, nós estamos falando de uma imensidade. Então, a notícia aqui, o emissor da notícia, então, você pode pegar, o registro está no FIDEX, está lá. Emissor, Deus. Destinatário, humanidade. Qual é a notícia? Nossa, essa é difícil, né? Qual é a notícia? Eu já sei quem mandou a notícia. Quem deu a boa notícia foi o próprio Deus. Para quem? Para a humanidade terrestre. Qual é a notícia? Jesus. A notícia é o próprio Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Por que vocês acham que Kardec utilizou o verbo oferecer? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo? Oferecendo. Quase você pega o iPad e a caneta para desenhar, não é? A mensagem é uma pessoa, não é um texto. A mensagem não é um texto. Nossa, Haroldo, e o que é o evangelho? O que é esses evangelhos? Então, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo Mateus, segundo João, segundo o Espiritismo. O que é isso então? É biografia. Não confunda biografia com biografado. O texto que nós lemos é a biografia segundo um escritor. Agora eu te pergunto, se eu te der uma personagem relevante, uma pessoa importante, e pedir para você fazer uma biografia, você vai conseguir colocar toda a vida dessa pessoa numa biografia? Se você conseguir, eu não leio. Eu vou gastar minha vida lendo isso, né, Daniel? Até agora vai ficar milhões de volumes. Você imagina? Você lê uma biografia dessa? Não. Você pega uma biografia e tem ali uns 250, no máximo 300 páginas. Aquilo é um resumo. Então, o Evangelho é o Cristo, é Ele, é uma pessoa. E Paulo tinha noção disso.
Ele tinha noção, porque ele continua dizendo assim: eu fui separado para o Evangelho de Deus, que foi previamente prometido. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo, através dos profetas, nas Escrituras Sagradas, quando falam, ou a respeito de, quando abordam o seu filho, gerado da semente de Davi, segundo a carne. É extraordinário. Gerado da semente de Davi, segundo a carne. Então ele está dizendo assim: se você quiser pensar no encarnado, ele é descendência de Davi. Se você quiser pensar no Espírito, ele não é descendência de ninguém. Perceberam? É sutil. Você me perguntar assim: Haroldo, você é descendência de quem? Do Haroldo e da Nilza, segundo a carne. Eu vou colocar isso numa linguagem atual. Eu sou descendência do Haroldo e da Nilza nessa encarnação. Porque você está achando que essa encarnação define o meu espírito? Você acha que essa encarnação define o teu espírito? Tudo que você é? Então aqui ele foi certeiro. Ah, você quer pensar em encarnado? É, Jesus, filho de Maria, de José. Tá certo. Você é descendência de Davi? Está satisfeito? Você quer pensar só em encarnado? Que tal você pensar em espírito imortal? Em espírito imortal, ele é o Cristo. Então veja, ele já começou mexendo com muita coisa. Prometido por quê? Onde que está essa promessa? Está o nome aqui, Davi. Sabe qual que é essa história? A história é o seguinte: a long time ago, Moisés no deserto. Vou contar essa história bem rápido. Subiu no Sinai, Deus conversou com ele: Moisés, presta atenção, a lei é isso. Desceu. Aí Deus falou assim: Moisés, sua memória não está boa. Vem cá, eu vou escrever esse negócio, senão você vai esquecer. Eu não estou brincando, é sério. Aí ele subiu pela segunda vez, está em Êxodo. Eu provo. Eu tenho aqui o texto, eu provo. Subiu pela segunda vez. E aí Deus veio com as pedras. Ele mesmo deu o material. Doou. Deu as pedras. Escreveu com fogo. E o Moisés só assistiu. Foi pegar e falou: espera esfriar. Esfriou, pegou as pedras, desceu e decepcionou, porque o povo estava noutra história. O povo estava noutra vibe. Aí Moisés ficou bravo, ficou nervoso, teve uma crise de ansiedade, quebrou as pedras. Sério? Quebrou as pedras. E aí Deus falou: e agora? Ele falou: nossa, quebrei. Sobe de novo no Sinai, que eu vou escrever de novo, mas dessa vez você leva as pedras. Ele teve que levar. Aí ele pegou, fez uma pedra igual, e aí ele subiu com as pedras. E aí Deus escreveu a segunda vez. Aí são os 10 mandamentos. Então primeiro ele falou, depois Deus trouxe as pedras e escreveu. Na terceira vez Moisés teve que levar as pedras. Esse é os 10 testamentos, os 10 mandamentos que nós temos. 3 vezes. E aí veio uma orientação: constrói uma tenda, porque eles estavam em tenda, acampando. Constrói uma tenda para as pedras da lei, os 10 mandamentos.
E para outras coisas, construíram o tabernáculo. O tabernáculo andava com eles, era uma trabalheira. Porque eles tinham que acampar, toda vez que paravam, tinham que montar a tenda onde estava a lei, que é um simbolismo maravilhoso. E isso prosseguiu, chegou em Davi, 1000 anos antes de Cristo. Davi, grande rei. O Davi construiu um palácio maravilhoso. E aí ele olhou para as pedras, olhou para o tabernáculo, olhou para o palácio dele, chamou o profeta Natã, falou: Natã, isso não está certo. Eu estou morando num luxo aqui, rapaz. Olha onde está a lei de Deus. Você não acha, Natã, que eu deveria construir um negócio bonito, uma construção linda? Natã, eu acho. É um absurdo essa arca está morando pior do que o rei. Então tá bom, Natã. Amanhã nós começamos a construir isso. De noite, Natã sonhou. Aí veio a inspiração divina. Deus chegou e falou: Natã, o que foi isso que você falou? Que bobagem foi essa que você falou para Davi? Meu servo, que bobagem foi essa? Ele falou: Senhor, o senhor está morando muito mal. Falou: Natã, manda um recado, está em Crônicas, 2 Crônicas 17. Natã, manda um recado para o meu servo Davi. Olha isso, hein? Davi era o rei. Manda um recado para o meu servo Davi. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas eu vou enviar meu filho, e ele vai construir o meu templo, que é ele mesmo. Não, peraí. O templo é uma pessoa, mas não é só o Cristo, não. Não é só o Cristo. Na primeira carta a Coríntios, capítulo 3:16, Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que vocês são... Vou tentar. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe isso? Você é o templo de Deus. Está caindo aqui, sabe? Viu? Por que ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque cai. Você é o templo. Você é o templo. Então nós vamos passar 2000 anos depois dessa carta. Alta de Souza, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado.
Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. A mais alta capela é você. É você. Então, voltando para dar um intervalo. Essa é a primeira lição das cartas de Paulo. Sem compreender isso, a gente não entende Paulo. Quem é o Evangelho? Jesus. Por quê? Porque ele é o templo sublime onde Deus se manifesta. Mas você também é. Ele é o sublime. Por que ele é o sublime? Porque ele é o tipo mais perfeito. Você é um templo em construção. Ele é um templo construído, acabado. Nós estamos em processo de reforma, mas somos templo. Não adianta você buscar apenas um templo externo, quando Deus, na verdade, fala dentro de você a teu respeito, a teu respeito. A teu respeito. O problema é que nós precisamos criar uma campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Não é? Porque ele tem uma preocupação tão grande com a vida do outro que você não ouve no teu templo interno as orientações a respeito da sua própria vida, daquilo que lhe diz respeito, daquilo que está sendo deliberado a respeito de você mesmo. Esse é o ponto. Então aqui a gente já percebe a visão universal de Paulo. Por isso que Paulo não está preocupado. Ele entra em qualquer cidade, ele entra em qualquer cultura, ele não está preocupado com a igreja, com o templo, com rito. Ele não está preocupado com isso. Porque ele sabe que em cada ser humano há um templo divino. E que Deus se manifesta em cada indivíduo. Em cada indivíduo. E que o grande templo é o próprio Cristo. O Evangelho é o Cristo. Para a gente ir para o intervalo, isso é porque Gandhi percebeu isso. Gandhi percebeu isso. No mundo em que nós vivemos, em que parece que o proselitismo ganhou fôlego, né? O mundo está voltando ao proselitismo, a necessidade de convencer o outro, de converter o outro, né? Num mundo como esse, a gente lembra lá no início do século XX, no século XX, Mahatma Gandhi em Londres, num congresso, e alguém perguntou, uma pergunta indelicada: Gandhi, o que é necessário para que o Evangelho de Jesus tenha expansão na Índia? Qualquer um de nós talvez tivesse irritado com isso, não é? O Gandhi não. Ele disse duas coisas. Duas. Primeiro, o Evangelho precisa ser ensinado sem deturpações. Segunda, os cristãos precisam aprender a viver como Cristo. Diz a fofoca do evento que a pessoa falou assim: vamos desistir de levar o Evangelho para a Índia.
Amigos, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente retorna para dando continuidade à nossa reflexão. Meus amigos, minhas amigas queridas, retomemos. Se nós esclarecemos esse ponto fundamental do pensamento de Paulo, a compreensão dele sobre o que é o Evangelho, e agora a gente já sabe, o Evangelho é uma pessoa. E agora fica clara a formulação da questão 625, fica mais clara ainda a resposta dos Espíritos. O nosso Evangelho é uma pessoa. Porque ele é um espírito de extraordinária evolução espiritual. Você costuma contratar consultores. Nosso querido amigo Daniel, por exemplo, é um consultor. Empresas contratam profissionais para fazer uma revisão, um compliance, pela experiência. Você imagina poder contar com um espírito que é um Cristo planetário há pelo menos 5 bilhões de anos. Pelo menos. Você contrata? 5 bilhões de anos de experiência, de gestão? CEO do planeta? Você contrataria? Então, a experiência afetiva, intelectual, os conhecimentos do Cristo o habilitam a ser uma referência evolutiva. Essa é a nossa compreensão do Cristo. E essa era a de Paulo. E aqui nós entramos no segundo tema. Para Paulo, essa questão de compreender quem é o Cristo, aceitar a proposta do Cristo, para ele isso não leva a uma nova religião. Para Paulo, leva a algo maior. Ele entende que uma vez que eu adoto esse tipo, esse modelo e guia, eu me torno um novo ser humano. E ele vai trabalhar isso em Romanos, Gálatas e Coríntios. Especialmente quando ele fala do primeiro e do segundo Adão. Eu vou explicar isso rápido, isso é muito importante. Em hebraico, tudo deriva de verbo. Tudo deriva de um verbo. Dali você tira vários substantivos. E de um substantivo você deriva vários outros. Em hebraico, Adamá é terra vermelha. Nós chamaríamos hoje de argila. Argila é Adamá. E o que você faz com a argila? Quem aqui assistiu Ghost? Todo mundo lembrou, né? Você molda. Então o texto bíblico é simples. Nós que complicamos. Porque ele diz que Deus tomou da argila e moldou. Agora, quem vem da Adamá é o quê? Adão. Isso é Adão. Adão é o terreno. Só que é difícil você traduzir. Se nós fôssemos traduzir mesmo para ser original, não poderia traduzir por homem. Porque homem evoca a ideia de gênero, homem e mulher. Na verdade, a tradução deveria ser: e Deus moldou o terreno. Aí, se você quiser, a gente coloca uma nota de rodapé tendenciosa. E Deus moldou o encarnado. O terreno. E soprou o Espírito. Precisa explicar o que é que desenha? Aí coloca um cadáver e o Espírito saindo. Ele entra
e sai. Então Adamá é o ser terreno. Aí Paulo vai dizer assim: escuta, o ser terreno é um equívoco. Ele é um equívoco porque ele se afastou de Deus, ele esqueceu que ele é templo. Ele esqueceu que ele é templo de Deus. Isso está no capítulo 30 do livro Fonte Viva. Emmanuel diz assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. A maior árvore veio de uma semente. Deus, aí essa frase é linda, né? Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Então eu gosto de pensar assim: Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Agora, Emmanuel, de mais perto ainda, todo mundo é divino. Perceberam? Porque na essência você é divino. Então, o que deu errado? Essa é a pergunta de Paulo. O que deu errado? O que deu errado foi o ser humano ter negado seu gene divino, sua genética divina, e ter tentado ser uma outra coisa. E aí ele diz assim: mas tem um segundo Adão, que não é alma vivente, é espírito que dá vida. O segundo Adão é o Cristo, um novo ser humano. Então, para Paulo, tornar-se cristão é entrar numa nova humanidade. Numa nova humanidade. Não é numa nova religião. Paulo nunca mudou de religião. A gente tem dificuldade de entender isso. Por isso que é primeira, segunda, terceira revelação. São todas revelações gradativas. E a gente fica aqui: não, eu sou adepto do ensino básico. Aí o outro: eu sou do ensino fundamental. Aí o outro: eu sou adepto do ensino médio. Aí vem um espírito superior e diz assim: eu concluí o curso todo. Não é? Então, para ele, adotar o tipo, o modelo, é tornar-se um novo ser humano, um ser humano em novas bases. Porque a primeira base, a primeira argila, deformou. Saludo. De onde você está tirando isso? Olha, Emmanuel prossegue. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no caminho cheio de pedras dos milênios. Olha isso. Ou seja, você tem o gene da divindade, mas você ainda é semente. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos nossa vida a fim de manifestá-lo. Porque uma coisa é você ter o potencial, outra diferente é você manifestar o potencial. É muito diferente.
Então, para Paulo, entender que o Cristo era um modelo, era um tipo, era ingressar num novo projeto de humanidade, não numa nova religião. E ele diz isso explicitamente, ele diz isso explicitamente, quando ele fala do homem velho e do homem novo, a humanidade velha e a humanidade nova. Ele fala, é necessário que o homem velho morra para que o homem novo surja. Só que nós confundimos. Essa foi a grande deturpação do cristianismo. Nós acreditamos que se tratava de um novo movimento humano e criamos um poderoso. Criamos um movimento humano poderoso, cheio de templos, cheio de sacerdotes, cheio de hierarquia, com muito patrimônio, mas humano. Humano. E qual o problema do encarnado? O problema do encarnado é que ele desencarna. O problema de você levar totalmente a sério tudo que é material é que você morre. Essa é a grande questão. Então veja, Paulo não estava comprometido. Se alguém achava que ele estava fazendo viagem, mandando carta porque ele queria converter, ele queria converter ninguém, não. Ele estava a serviço de uma nova humanidade. E aqui a gente conecta com o terceiro grandioso tema. O que Jesus veio fazer aqui? Porque é o seguinte, está difícil, a gente sabe, não está fácil, não está fácil. Mas na época do Paulo, cristão era ração balanceada para leão. Era isso. Era isso. Esparta, a gente acha que as coisas são novas. Não tem nada novo em Adão. A humanidade não tem nada novo, nada novo. Vamos para Esparta. Esparta nascia menina. Nasceu a menina. O pai falou, é menina? Matava. Jogava no rio. É menino? É menino. Está com defeito? Tá. Corta o pescoço. Eugenia. Ciro. Aquelas terras na Fenícia, por exemplo. Você comprava um escravo. Ele era exposto, olhava, um escravo forte, tudo. E agora, o que faz? Cega. Funda os olhos dele para ele não fugir. Era isso. Esse era o mundo antigo. O que mudou? Nada. Nada. Esse é o encarnado sem referência espiritual. Sempre foi assim, não tem novidade nenhuma. Nenhuma. Então, Paulo estava a serviço de uma nova humanidade, porque ele sabia de uma coisa: tem uma promessa. Qual? A terra será celeste. A terra será celeste. Eu acho que esse é o grande ponto que Kardec pontuou muito bem em capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma escala de mundos. Uma escala de mundos. Então é o seguinte, gente. Mundo primitivo não tem humanidade. Quando surge dos primatas um primeiro protótipo de espécie humana, formou o ser humano,
mundo de expiação e prova. Por quê? Porque agora você tem uma espécie humana e um ser dotado de livre-arbítrio. No início do mundo de expiação e prova, o que são os seres humanos? Crianças. Criança. Mais onça do que criança. E depois? Adolescente. Como é que é adolescente? Como é que é adolescente? Menino, vai tomar banho. Já vou. 15ª vez. Eu corto o videogame, eu corto a mesada, eu corto você. Se você não for tomar banho. Não é assim? Depois da 15ª vez? Então, nós somos adolescentes. Adolescentes, fazendo experiência com o próprio destino. Eu vou repetir. Nós somos adolescentes fazendo experiência com o próprio destino. Seguindo aquele ditado: o sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros. O teimoso não aprende. Não aprende. Nem com o próprio erro, nem com o do outro. Então, mundo de expiação e prova é um lugar de espírito adolescente fazer barbaridade. Não tem nada que se assustar. Até que o tempo nos desgasta e nos transforma. E nos traz um novo entendimento da vida. Aí chega o mundo de regeneração. Mundo de regeneração é mundo de paciente que recebeu alta da UTI. Porque tem gente que está confundindo o mundo de regeneração com o mundo celeste. Estou até imaginando assim, quando que eu vou começar a ver anjo andando aqui na Terra? Espera que vai demorar. No mundo de regeneração você vai ver gente assim, ó. Você pergunta, por que você está andando devagar? Saí da CTI, saí da UTI. Kardec diz isso. É um mundo de convalescentes. Convalescentes. Mundo ditoso. Aí não, aí mundo ditoso, você já tem os bons espíritos. Agora, não se assustem. Kardec escreve assim, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: mundo ditoso predomina o bem, mas ainda tem o mal. E o mundo celeste? O mundo celeste é o mundo dos puros. Mundo celeste, agora eu vou dizer numa linguagem do Evangelho, todo mundo vai entender. Mundo celeste é o reino de Deus. Só tem espírito puro, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém com vício, não tem ninguém defendendo apenas o interesse pessoal. Os espíritos são puros, não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não mais sujeitos à expiação e provas. Eu estou citando Kardec, questão 114. Não mais sujeitos à expiação e provas, realizam a vida eterna no seio de Deus. Não há o mal, só tem o bem. A felicidade é absoluta. Isso é o mundo celeste. Então, se você perguntasse para Paulo assim, qual que é a sua expectativa? Você trabalha para quê? Eu trabalho para ver o mundo celeste na Terra. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Vou resumir. Hashtag Mundo Celeste. Pode gravar. Você é espírita por quê? Hashtag Mundo Celeste. Nós estamos estudando isso aqui para quê? Hashtag Mundo Celeste. Então, pode publicar. Partiu Mundo Celeste. Sim. Porque nós estamos criando expectativas que são fantasiosas. São fantasiosas. Por isso que Jesus diz para Levi no Boa Nova. Ele fala assim: Levi, quem governa o mundo é Deus. Se eu não tivesse a certeza da vitória, eu não teria vindo.
Isso aqui é coach, né? Isso aqui é treinador, né? Você está achando o quê? Se eu não tivesse a certeza da vitória, eu não teria vindo. Porque é o seguinte: 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com 200 bilhões de sóis, aproximadamente. Cada sol com seus planetas. Vamos pegar um sistema solar, o nosso. Quantos mundos de expiação e prova tem no sistema solar? Nós somos únicos. E eu arrisco dizer, não tem mais do que um mundo de expiação e prova por sistema solar. É por isso que ele não faz contato com ninguém. Não faz contato com ninguém. Capela, por exemplo, que é um sistema vizinho. Está ainda em Orlando. Velocidade da luz, 300 mil km por segundo, você demora 42 anos para chegar lá. É para não encontrar mesmo. Você imagina 2 terras se comunicando? Fica tudo separado, para não ter contato. E eu adoro o Neil Grace, quando ele diz assim, aqui, ele diz, numa entrevista, no congresso, ele disse isso. Qual que é a diferença genética entre eu e um chimpanzé? Nós e um chimpanzé, 2%. 2%. A genética de um chimpanzé é 98% igual à nossa. É desanimador, né? Porque a da mosca de fruta é mais do que 70% igual à nossa. Você tem a genética de uma mosca. Bom, fato é que alguém já viu um chimpanzé regendo uma sinfônica? Uma orquestra sinfônica? Alguém já viu um chimpanzé construindo condomínio aqui em Orlando? E a nossa diferença genética é de 2%. Agora imagine o seguinte: imagina uma nova humanidade que tenha de diferença entre nós 2%. 2%. Nós somos o chimpanzé agora. Aí o Neil Grace diz assim: para que vão vir conversar com a gente? Ele falou: por que o povo não faz contato com a gente? Para quê? Para quê? Você vai fazer contato? Que contato que você vai fazer? Você pega um ser que está 4% na frente da gente e vai falar com a gente o quê? Não tem conversa. Não tem assunto. Mas Paulo está focado nisso. Paulo tem essa compreensão. E por fim, o grande tema, que é uma dificuldade. Eu estou trazendo alguns temas centrais. Então, conceito de evangelho, conceito de reino de Deus, conceito de a nova humanidade, o que é ser cristão. Ser cristão é participar de uma nova humanidade. Então, a partir do momento que você se torna cristão, você assumiu um compromisso de chegar no mundo celeste. Você. Porque a terra vai com ou sem você. Agora tem um ponto fundamental. O hebraico era uma língua concreta. Mas é óbvio. Era um povo nômade e depois pastores e agricultores. Eles tinham coisas concretas. Então, como que você falava educadamente para alguém? Como você falava educadamente? Como é que você dava notícia educada para alguém que alguém querido dela morreu? Você dizia assim: fulano deitou. Ele fala assim: deitou, está dormindo? Deitou com seus bisavós. Você fala: partiu.
Desencarnou. E é claro, você olha o cadáver, ele está deitado. Não é? Está deitado, imóvel. Então, você vai pegando os textos bíblicos, diz assim: e Moisés deitou com seus pais. Morreu. Não está falando lá, morreu. Não fala. Fala que ele deitou com os pais. E Abraão deitou. Isaac deitou, Jacó deitou todo mundo. Aí veio alguém e perguntou assim: será que levanta? De novo? Como é que é levantar? Anisteme. Ficar de pé. Olha que interessante. Deitar, ficar de pé. Então, o que está escrito no Evangelho é: Jesus foi crucificado e ficou de pé. Ele morreu e voltou a ficar de pé. Em latim, sabe qual é o nome disso? Vou pegar a palavra em hebraico, eu traduzo para grego, anisteme, traduzo para latim. Sabe qual que é essa palavra em latim? Ficar de pé? Ressurreição. Só que tem gente que é criativo, que acha que é o cadáver que quer ficar de pé. O problema é que não tem nenhum osso mais de Moisés. Como é que ele vai ficar de pé? Então ele tem que ter um pouquinho de sutileza. Ressurreição é ficar de pé depois da morte. O que é isso? Imortalidade. Então o povo chegava para Paulo e dizia assim: escuta, Jesus morreu na cruz. Ele falou: morreu para você, para mim ele está de pé, porque eu encontro com ele, encontrei com ele nas portas de Damasco, converso com ele. Aí ele vai escrever: se pregamos a um Cristo, se pregamos que não há ressurreição, nossa fé é vã. É vã. Então, na verdade, o que Paulo estava propondo? Paulo estava propondo o seguinte: pega o seu crucifixo, tira Jesus dele e escreve assim: fui. Ele não está lá. Ele está vivo e atuante. É isso que as cartas de Paulo vão dizer. É espantoso isso. Com essa compreensão, ele sai para falar com as pessoas, falar isso. Ah, mas está ruim o Império Romano. Ele fala assim: escuta, está ruim e vai ficar mais uns 4, 5 mil anos. Sossega. Porque o destino é mundo celeste. Nós estamos a serviço de uma nova humanidade. Essa é a força das palavras desse homem. Essa é a força das suas cartas. E aí ele deixa uma mensagem com a qual eu quero encerrar. Ele diz assim: agora que você já sabe isso tudo, precisa de 3 coisas. Agora permanecem a fé, que é a confiança. Porque se você ler a Bíblia hebraica, não tem lá acreditar. Não existe isso. Emuná é confiar. É confiar. Isso é que é fé. Acreditar. Acreditar é fácil, gente.
Acreditar é fácil. Tem gente que acredita em tudo. E tem gente que não acredita em nada. O difícil é confiar. Então Paulo dizia, agora permaneça a confiança, a esperança e a caridade. Confiança, eu vou resumir. A menininha de 7 anos estava sentada na primeira poltrona, primeira fileira do avião. E entrou uma senhora, nunca tinha andado de avião, morria de medo de avião. Ela já sentou tensa. Sentou do lado da criancinha, tremendo. O avião decolou. Assim que o avião assume uma determinada altitude, o piloto reduz a potência do motor. É norma. Aí já dá aquela reduzida, a senhora já acabou. Daí 15 minutos, turbulência. E ela em pânico. Ela olhou para a criança estava desenhando e colorindo. Ela olhou e falou assim, não é possível. Eu aqui morrendo de medo, essa menininha, com 7 anos de idade, não tem medo nenhum. E aquilo foi incomodando, passou a turbulência, ela perguntou, minha filha, você não tem medo? Ele falou, não. Por quê? Meu pai é o piloto. Por que você está com medo? Seu pai é o piloto. Seu pai é o piloto. Deus é o piloto. Você está com medo de quê? Ele está pilotando a aeronave. Então agora permanece a confiança. Confia. Confia. Você não sabe escolher nem o que você vai tomar de café da manhã. Confia. E a esperança. E a esperança. Mas veja, essa aqui é esperança de cozinheiro. Ela faz a massa do bolo, ela faz tudo, coloca o bolo no forno. Aí você pergunta para ela assim, mãe, você tem esperança de que esse bolo vai sair? Tem. Porque a esperança começa quando você fez tudo o que você tinha que fazer. Às vezes a gente confunde. Às vezes você não fez nem o que você deveria fazer e já quer acionar a esperança. É mais ou menos assim, eu coloco uma vasilha, uma forma vazia dentro do forno e fico assim, estou com a esperança de que vai sair um bolo. Bolo de cenoura. Tá, mas você fez? Não, mas eu estou cheio de esperança. Não, isso é ilusão. Só depois que você fez tudo que estava ao seu alcance, tudo, aí você liga modo esperança. Porque a esperança é uma espera profunda. Profunda. Alguém que planta café, sabe quanto tempo que demora para um pé de café dar a primeira colheita? 5 anos. Isso é esperança. O agricultor está ali. Então, confiança, esperança e caridade. Porque somente a bondade, a fraternidade, somente esses valores que nós tanto apreciamos vão nos transformar numa nova humanidade. É isso que Paulo fala. Só tem um problema. Ele fala isso com a linguagem de 2000 anos atrás. Então, permanece o desafio do início do nosso seminário. Como transformar textos tão antigos em algo que faça sentido hoje e que nos inspire hoje.
Esse é o nosso desafio. E eu termino então com a mensagem dele mesmo, do próprio Paulo. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Foi ele veio, ele falou, ele começou, ele vai terminar esse seminário. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Ciência não é no sentido da ciência, ciência no sentido de descobrir da verdade. A justiça, o amor e a verdade, né? 3 coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. E depois ele conclui: quem é o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Qual que é o objetivo da criação? Gravitar em torno da unidade divina. Quando eu me afasto, eu estou num falso movimento. Sabe como é que ele chama esse falso movimento? Falso movimento da alma, ele chama isso de pecado. Essa palavra que foi tão deturpada. É um falso movimento da alma. Quando eu entro nesse falso movimento, o que acontece? Uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Esse é o castigo. O castigo é o aguilhão que estimula a alma. E o movimento verdadeiro é o quê? O culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, Jesus Cristo. É isso. Ele é o modelo, ele é o guia. #Mundo Celeste. Te vejo lá. Obrigado.